Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham aqui, presente, e também você que nos acompanha pela internet. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o desafio da igreja nos dias atuais. Como nós temos tido tempos difíceis nos dias atuais, a igreja tem sofrido bastante. E o grande desafio do que eu estou falando é um cristão contra a cultura. Não que seja algo novo o cristão ser contra a cultura, porque na verdade desde a igreja primitiva o cristão é contra a cultura. Só que hoje é um desafio porque a cultura e a sociedade estão ditando algumas regras. E o que é errado, a sociedade tem considerado certo. E aí, nós, como igreja, muitos de nós temos nos conformado a isso. E por isso o grande desafio de ser contra a cultura. E a igreja tem sofrido bastante nos últimos anos. E um dos álibis é a pandemia. Porque muitos abandonaram a igreja usando esse álibi. E os irmãos já têm ouvido em outras mensagens sobre esse assunto, como as igrejas estão vazias por conta desse grande desafio. A ideia que nós vamos trabalhar nessa noite é que nós precisamos ter uma consciência. Precisamos ter uma consciência de quem nós somos. A nossa mente precisa ter uma esperança constante na graça de Deus que acabamos de cantar, essa tremenda graça. E precisamos cultivar isso diariamente. Porque se nós deixarmos um pouco que seja essa consciência, nós iremos nos conformar com o mundo. Por isso, precisamos constantemente ter uma consciência de que somos peregrinos nessa história temporária a caminho da eternidade. Se nós não tivermos constantemente esta consciência da eternidade, nós nos conformamos com o mundo. E diariamente nós somos confrontados com essa visão que temos ideológicas, de pensamentos desse mundo. O Brasil sofre hoje uma grande perseguição. Sim, o cristão sofre perseguição no Brasil. Uma perseguição ideológica. O Brasil está dividido, uma polarização política. Não temos hoje um representante para governar o Brasil. Essa confusão, e a igreja está no meio disso tudo. E precisamos ter essa consciência constante de peregrinos nesse mundo. Isso é o cristão contra a cultura. Não quer dizer que nós vamos sair com placas dizendo que somos contra a cultura, não é nada disso. Mas o cristão precisa diariamente demonstrar a graça de Deus onde quer que esteja. E esse é o grande desafio do cristão. E hoje nós vamos usar um texto de Pedro, que nos ensina e vai nos ensinar a sermos firmes na graça de Deus, para que sejamos firmes no cumprimento da missão. Se nós não estivermos firmes na graça de Deus, diariamente, constantemente, nós não cumpriremos a missão que temos para cumprir desde o chamado de Abraão, que é a proclamação e o anúncio do Evangelho. Para isso, nós vamos usar o texto de 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 12 até o 14, e outros textos também de Pedro. Se você desejar abrir sua Bíblia, fique à vontade, senão também será projetado, e você pode acompanhar aí nos monitores. Versículo 12: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se
firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia, ou melhor, aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Nós temos aqui um texto de Pedro, uma carta que Pedro escreve para judeus e também alguns gentios que sofriam perseguição, e Pedro ele escreve para exortá-los a perseverarem. A igreja precisa perseverar. Pedro escreve para que a igreja seja confortada, consolada. Pedro escreve também para que ela se mantenha firme no meio das provações, no meio das perseguições. E como lemos no verso 13, Pedro fala que a igreja está em Babilônia. Não que estivesse de fato, a igreja está em Roma, mas Babilônia aqui significa realmente um cativeiro, a perseguição. E nós estamos hoje numa Babilônia. Hoje nós sofremos perseguição, nós estamos sofrendo quando nós damos nossa opinião. Enfim, nós estamos numa Babilônia, estamos sentindo uma repressão ao estilo de vida do cristão. E constantemente, muitos têm se conformado a isso, têm mudado até mesmo a palavra por conta de estratégias, por conta de agradar aquele ou aquela. E pensando nessa ideia de Babilônia aqui, nós precisamos refletir sobre a nossa situação como igreja hoje. Como seremos daqui a 5 anos? Como estarão as nossas igrejas daqui a 5 anos? E precisamos refletir nisso, porque a sociedade nos pressiona constantemente. E aqui no verso 12, meditando no verso 12, Pedro fala sobre a verdadeira graça. Pedro fala dessa graça, e ele diz que essa verdadeira graça, ela vem de Deus. Como diz esse texto no verso 12, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com Pedro é que a igreja, ela é mantida não pelos nossos esforços. A igreja, ela é mantida não pelas nossas estratégias. A igreja, ela é mantida pela graça de Deus. E se nós não tivermos essa consciência dessa graça de Deus na nossa vida, e é bom lembrar que Pedro escreve para crentes, se nós não tivermos essa graça de Deus e a consciência de que é essa graça que mantém a igreja, nós vamos nos conformar com o mundo. Nós vamos deixar que o mundo nos absorva. Mas uma pergunta surge aqui: como mantermos firmes nessa graça? E para isso nós vamos usar textos de Pedro mesmo. E um dos textos de Pedro está no verso 10 do capítulo 5, que diz o seguinte: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e porás sobre firmes alicerce. Então, para nós mantermos firmes nessa graça, a primeira coisa que aprendemos nesse verso 10 é que todas as bênçãos, toda a graça, toda a força vem de Deus. E esse mesmo Deus que nos chamou, isso é um privilégio. João, escrevendo a carta de Filadélfia, diz que é um privilégio nós sofrermos por amor a Cristo. E se o próprio Deus de toda a graça, que derrama sua graça sobre a igreja, sobre nós, Ele nos chamou, esse é um privilégio. E Ele nos chamou para participarmos da glória eterna em Cristo Jesus. Isso é um privilégio para nós.
E precisamos entender que, mesmo em meio a sofrimentos, por um tempo aqui neste mundo, esse mesmo Deus que derrama sua graça sobre nós, que nos chamou, que nos deu o privilégio de participarmos da glória de Cristo, é aquele que vai nos restaurar, é aquele que vai confirmar a sua graça sobre nós, e nos dará forças para sofrermos em meio às perseguições, e que nos porá sobre firmes alicerces. Eu gosto muito de uma versão desse texto que nos diz o seguinte: mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite e que chamou vocês para tornarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A igreja precisa ter essa consciência de quem nós servirmos. Parece fácil essas palavras, mas eu e você sabemos que no dia a dia as coisas não são fáceis assim. Constantemente somos confrontados com a nossa fé. Constantemente somos postos à prova a nossa fé. E por isso que a igreja precisa se manter firmes, nós como igreja, firmes na graça de Deus e com essa consciência. E é que nos diz um outro texto de Pedro: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem o quê? Toda esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Deus, Ele nos salvou de uma maneira tola e vazia de viver, marcada por paixões nocivas, para andarmos em novidade de vida. Se nós continuarmos lendo até o verso 16, veremos isso. O verso 13 diz: portanto, estejam prontos para agir. Igreja, nós como igreja, precisamos estar prontos para agir. Mas não só agir, precisamos continuamente estarmos alertas. Alertas. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele ora pela igreja, dizendo assim: eu oro por vocês para que vocês tenham constante conhecimento da graça de Deus. Precisamos estar alertas ao certo e o errado que nos é colocado. Nós, como cristãos, estamos vivendo perigosamente, porque Satanás tem colocado mentiras muito próximas da verdade e tem confundido a muitos. Estamos vivendo perigosamente. Por isso, alerta. Precisamos estar alertas, prontos para agir, mas colocar todas as nossas esperanças na graça de Deus, não em nossas forças. A maneira como Pedro escreve aqui nos esclarece muito, porque, em primeiro lugar, ele nos convoca a desenvolvermos uma mente preparada. Uma mente preparada. Toda a igreja precisa estudar a palavra. Todos devemos ser teólogos. Isso não é uma prerrogativa só do pastor, só dos presbíteros, só dos professores de escola dominical. É importante que todos nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus, para podermos estar atentos às coisas que nos são colocadas. Em segundo lugar, aqui nesse texto, Pedro nos encoraja a ficarmos atentos aos tempos em que vivemos, pois os dias são maus. Ficarmos atentos a tudo que ouvimos. Internet é bom, mas tem muita porcaria lá. E às vezes nos confundimos.
E, em último lugar, aqui nesse texto, Pedro nos convoca a depositarmos toda a nossa confiança na salvação completa que recebemos de Cristo Jesus. E assim viveremos bem, se assim o fizermos. E então, dos versos 14 até o 16, o 15 e 16 não está sendo projetado. Pedro, ele fala sobre essa maravilhosa graça. Ele nos diz o seguinte no verso 14, 15 e 16: sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Verso 15, pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. E aí, veja a grande responsabilidade que Pedro nos ensina aqui. Devemos ser santos, assim como Deus é santo. E o verso 16, ele termina aqui nesse trecho, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Sejam bons administradores. Eu e você, como igreja, precisamos ser bons administradores dos diferentes dons que recebemos de Deus, e que esses dons sejam usados para o bem do outro. Para refletir e colocar em prática, coloque toda a sua esperança na graça de Deus. Segundo, Jesus Cristo é o motivo dessa graça derramada em nós. Terceiro, firmes nessa tremenda graça, estaremos prontos para cumprirmos a missão de anunciarmos a Cristo com toda a nossa vida aqui neste mundo. E assim, se estivermos firmes nessa tremenda graça de Deus, estaremos firmes também no cumprimento da missão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela essa tremenda graça derramada sobre as nossas vidas através do Teu Filho Jesus Cristo. Que possamos, portanto, testemunhar de Cristo em todos os lugares que estivermos, durante toda a nossa vida. Que a nossa agenda seja a agenda do reino, durante tudo que fazemos. Que o Senhor nos abençoe, portanto, que o Teu Espírito aplique essas palavras em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.